Eu estou só conectando na VPN, vou mais um minutinho aqui para confirmar a presença, Inácio. Ok. Bom dia. Iniciando a sessão de julgamento da 7ª Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos de Taxas do Estado de São Paulo, do dia 13 de outubro de 2022, a qual está sendo gravada e será disponibilizada posteriormente. Então, aguardar o Dr. Paulo Macedo para confirmar a presença no sistema de parte. Confirmada a presença. Muito bem. Então, vou iniciar a sessão do sistema de parte. Vamos começar os trabalhos com o processo de Colemal Comércio e Representações Maia Limitada, recurso ordinário de minha relatoria. Esse processo já foi colocado em pauta. Houve solicitação de vista do Dr. Alexandre. Também já houve a realização de sustentação oral. Muito bem. Eu vou relembrar rapidamente o processo. É recurso ordinário, interposto contra a decisão de primeira instância, que julgou procedente o auto de infração. São 3 acusações fiscais: deixar de pagar ICMS por escrituração dos documentos fiscais, referente a operações tributárias ou erro na aplicação da lei. O autor realizou vendas para estabelecimentos que se localizam fora do Estado de São Paulo com a aplicação da alíquota interestadual, 7 ou 12%. Entretanto, a mercadoria foi entregue a estabelecimento localizado dentro do Estado de São Paulo para industrialização, sem que pudesse comprovar que houve efetiva entrega para o contribuinte localizado em outro Estado. Dessa forma, conforme estabelecido pela decisão normativa CAT 3/2003, é a alíquota interna do ICMS que deve ser utilizada para a apuração de custo devido. Justificado o contribuinte a comprovar a transferência física das mercadorias para outros estados, o mesmo não foi capaz de fazer. Segundo a Constituição Fiscal, deixar de pagar, por meio de via de recolhimentos especiais, o ICMS é referente à compra de solventes de outras unidades de federação e sujeito ao regime de substituição tributária previsto no artigo 312 do regulamento e alterações posteriores, cabendo ao remetente da mercadoria, na qualidade de sujeito passivo por substituição, a responsabilidade da retenção e pelo recolhimento do ICMS-ST. Nas operações que constam no anexo 2, não houve esse recolhimento, e conforme o artigo 66c da Lei 6374, a ação passiva por substituição não exclui a responsabilidade supletiva do contribuinte pela liquidação total do crédito tributário. Ademais, conforme o parágrafo 3º da Lei 9.176/95, não recolher o imposto por sujeitos passivos de substituição, o débito poderá ser exigido do contribuinte substituído, mediante notificação, cujo não atendimento acarretará na abertura da infração e imposição de multa. O autuado foi notificado, não tendo realizado o recolhimento de ICMS devido. Ressalta-se que o autuado possui regime especial atribuindo a condição de subsídio tributário de solventes com vigência a partir de 1 de 5 de 2013. Terceira e última acusação fiscal: acreditar-se indevidamente ICMS através da escrituração dos valores do crédito ICMS que se referem à aquisição de solventes, cuja mercadoria é sujeita a regime de substituição tributária previsto no artigo 312 do regulamento. Ressalta-se que a autuada possui regime especial atribuindo a condição de subsídio tributário de solventes com vigência a partir de 1 de 5 de 2012. A decisão de primeira instância julgou procedente o AIM, foi interposto recurso, que ao final foi requerido o integral cancelamento dos itens de AIM subsidiariamente, seja reconhecida a decadência total do item 1.1, seja reconhecida a decadência parcial dos itens 1.2 e 1.3, itens 1.2 e 2.3, seja recapturada a penalidade do item 1, do artigo 85, inciso 4, a linha G da Lei 674, seja aplicado o Instituto da Absorção de Penalidades do item 1 e 2, diante da aplicação de 2 multas sobre a mesma conduta ativa computacional, que seja aplicado o juros Selic, ao invés dos juros exigidos pela atuação, e que não seja
não se faça a operação da base de cálculo da multa por ausência do índice de correção monetária do artigo 96 de AT74. Então, como já foi dito, esse processo já foi colocado em pauta. Então, vou fazer um pequeno resumo do meu voto. O voto anteriormente proferido. Vou ler só a emenda. Nulidade do item 2 não configurada. Decadência do item 1.1, diligência determinada pelo julgador, não implicou em alteração de lançamento. Decadência parcial do item 1.2 procedente. Decadência parcial do item 3 improcedente. Súmula 9. Cancelamento do item 1.1. Aplicação da alíquota é condicionada. Interesse autuado parcialmente procedente. Erro de direito do lançamento. Item 1.2 improcedente. Regime de submissão tributária e da ausência do prejuízo horário, itens 1.2 e 2.3, descabimento. Recapitulação da penalidade, item 1.2, improcedente. Legalidade de creditamento, improcedente. Construção não configurada. Artigo 527A do regulamento inaplicável. Juros, súmulas 10 e 12. Então, recurso ordinário, o meu voto foi conhecido e parcialmente provido. Vou ler também só o resumo da minha conclusão do meu voto. Então, eu conheci a parcial provimento do recurso ordinário para excluir os 8 subitens. Eu conheci a parcial provimento ao recurso ordinário para excluir o subitem 2.1 do DF Folha 5, das agências relativas às notas fiscais 99.323, 96.387, 87.319 e 87.679, e pontos demonstrativos do fluxo de folhas 1.248 e 9.058 a 9.060, referente ao item 1.1 do AEM, mantendo mais e demais agências fiscais sua integralidade. Então, foi assim que eu votei. E o doutor Alexandre solicitou vistas, então eu passo a palavra ao doutor Alexandre. Inácio, você podia fazer o favor? Acho que precisa registrar o voto para poder redigir uma alteração. Uma produção. Muito bem, voto está registrado. Só um minutinho. Vou fazer a leitura. Meu voto. Vamos lá. Pedir vista dos autos para analisar com mais atenção pontos tratados pela contribuinte em suas razões recursais, adotando desde logo o relatório apresentado pelo ilustre juiz relator Inácio Kazuya Okuyama, a quem desde já rendo minhas homenagens. No caso, em análise, foram acolhidos em parte pelo ilustre relator alguns dos argumentos trazidos pela contribuinte em seu recurso ordinário, especialmente no que diz respeito ao reconhecimento da decadência de parte da acusação fiscal, limitação dos juros da taxa Selic, veiculada pela nova redação da súmula 10 desse tribunal, além do reconhecimento de alguns documentos e provas apresentadas no que diz respeito à acusação descrita no item 1 do AIM, mantendo-se as demais exigências fiscais em sua integralidade. O ponto a que me atenho neste voto, que ouso divergir do voto apresentado pelo ilustre juiz relator, se refere à aplicação da decadência, por entender de maneira diversa da apresentada em seu voto. Explico. Inicialmente, importa mencionar que a infração do item 1 do AIM trata da falta de pagamento do ICMS referente ao período de janeiro de 2011 a dezembro de 2012. E apesar do auto de infração ter sido lavrado em 29 de janeiro de 2016, a notificação da contribuinte apenas ocorreu em 1º de fevereiro de 2016, folhas 5.630/31.
motivo pelo qual, pela aplicação da regra do artigo 150, parágrafo 4º do CTN ao caso, teria ocorrido a decadência do subitem 1.1 do DDF de folha 5, pois esse diz respeito a valores não recolhidos no mês de janeiro de 2011. Entretanto, o aspecto mais relevante que deve ser analisado para a aplicação ou não da decadência quanto ao item 1 do auto de infração está no fato do lançamento referente a este item ter sido aperfeiçoado pelo AFR autuante em momento muito posterior à da lavratura do AIM, com a juntada de novos documentos pela AFR ocorrida em 13 de abril de 2016, folha 9055/60, ao argumento de que o anexo 1, onde constam todas as operações que suportam a autuação, está incompleto. Sigo no meu voto. De fato, a via inicial do anexo 1, na qual se descreve os detalhes dos cálculos das vendas realizadas para contribuinte para outros estados, com a remessa para a industrialização no estado de São Paulo, ocorrida nos anos 2011 e 2012, juntada pelo AFR autuante inicialmente na folha 1248 desses autos, encontra-se incompleta, contendo apenas sua primeira página e descrevendo apenas as operações realizadas até 5 de 10 de 2011, sendo certo que a nova via do anexo 1, devidamente corrigida, contém 3 páginas de cálculos demonstrando operações realizadas para contribuinte até 27 de 12 de 2012. Foi juntada somente em 13 de abril de 2016, pelo AFR atuante, folhas 9058/60, o que motivou a conversão do julgamento da defesa em diligência nos seguintes termos. Converto o presente julgamento, aqui diz o julgador, né? Converto o presente julgamento em diligência, a fim de que o AFR autuante notifique contribuintes acerca da juntada do demonstrativo de folhas 9058/60. Será devolvido ao autuado prazo de 30 dias para pagamento do débito fiscal, com o desconto previsto à época da lavratura do auto de infração, ou para apresentação de defesa, relativamente à infração do item 1. Eu sigo no voto. Ora, o prazo decadencial em matéria tributária não pode ser suspenso ou interrompido, sendo certo que a contribuinte só foi validamente notificada da juntada dos novos documentos vinculados ao item 1 do AIM em 27 de 8 de 2018, folhas 9070. Ocasião na qual lhe foi devolvido, inclusive, o prazo para a apresentação de defesa, ou para que realizasse o pagamento do imposto exigido em referido item da acusação fiscal. As informações que constam dos documentos que foram juntados pela AFR aos autos e notificados para contribuinte em 2018 tratam, por óbvio, de elementos essenciais para comprovar e confirmar os detalhes da acusação fiscal e, consequentemente, constituir o lançamento tributário válido, documentos que deveriam ter sido juntados aos autos com informações corretas logo no momento da lavratura do AIM, sobretudo em razão do que estabelece o artigo 19 da Lei 13.457, que estabelece que as provas deverão ser apresentadas juntamente com o auto de infração. Portanto, entendo que o lançamento só foi aperfeiçoado quanto ao item 1 do auto de infração com a notificação do contribuinte ocorrida em 27 de 8 de 2018, pois a acusação fiscal deste item foi constituída de forma incompleta quando da lavratura do auto de infração em 29 de 1 de 2016. Importa mencionar ainda, quanto a este tema, que a súmula 622 do STJ consolida o entendimento, segundo o qual o momento em que cessa a contagem do prazo decadencial é o em que ocorrida a notificação válida do lançamento tributário à contribuinte, motivo pelo qual é de se concluir que o item 1 do AIM, de fato, foi alcançado pela decadência, pois trata de fatos geradores ocorridos entre janeiro de 2011 e dezembro de 2012, e somente foi aperfeiçoado pelo AFR atuante e devidamente notificado à contribuinte em 27 de agosto de 2018. 9070 é a data, é a página onde está essa notificação. Caso meus pares não entendam necessário o cancelamento integral do item 1, por entenderem que o documento de folhas 1248, juntado parcialmente, deve ser levado em consideração para a formação válida do lançamento fiscal, ao menos em relação aos fatos geradores nele apontados parcialmente, que se reconheça, então, alternativamente, a decadência parcial do item 1 do auto de infração,
e apenas em relação às operações que constam da parte do anexo 1 que não havia sido juntada aos autos inicialmente pelo AFR autuante, ou seja, que se reconheça a decadência em relação aos fatos geradores referentes às operações descritas nas folhas 9.058 a 60 e desses autos e posteriores a 5/10/2011, pois em relação a estas operações descritas neste novo anexo 1, a notificação do auto de infração de fato só ocorreu em 27/8/2018. Quanto à alegação de decadência parcial do item 1.2, utilizando a contagem do prazo do artigo 150, parágrafo 4º do CTN, e tendo em vista tratar-se de acusação fiscal de falta de pagamento do imposto do ICMS-ST, na qual a FR autuante não confirma ter sido praticada por meio de fraude, dolo ou simulação, acolho em parte a alegação da contribuinte apenas para cancelar os subitens 2.1, 2.2 e 2.3 do DDF de folha 5, por tratarem de fatos geradores ocorridos em 26 de janeiro de 2011, 29 de janeiro de 2011 e 1º de fevereiro de 2011, tendo em vista que em relação a este item do AIM, a notificação ocorreu em 1/2/2016. Nestes termos, e com todo o respeito ao entendimento diverso sobre o assunto tratado neste voto de vista, e divergindo parcialmente do entendimento apresentado pelo ilustre juiz relator, conheço do recurso ordinário da contribuinte e dou parcial provimento, apenas para reconhecer a decadência integral do item 1 e parcial do item 1.2, excluindo quanto a este último apenas os subitens 2.1, 2.2 e 2.3 do DF, acompanhando no mais o voto do ilustre relator quanto ao restante das matérias, inclusive quanto à aplicação da nova súmula 10 desse tribunal, quanto aos juros, e também quanto à reabertura de prazo para pagamento do item 1.2 com os devidos descontos legais. Esse é o meu voto, e eu vou só fazer um comentário. Esse anexo 1, ele totaliza o valor cobrado no item 1 do auto de infração. Na diligência, ele é juntado as folhas 9.058 e 9.060, e ao final da planilha há lá a informação de que o valor total devido, né, neste item da acusação fiscal é o de 700, é o valor exigido no item 1 do auto de infração. Na folha 1.248, existe só a transcrição parcial desse documento. E, a princípio, eu tinha achado, inclusive, que era só a foto de páginas, mas não é. Inclusive, a página 1.248 só menciona operações realizadas até 5/10/2011. Nesse documento de folha, juntado às folhas 9.058/9.059, inclusive a primeira página está diferente. A primeira página avança nas operações realizadas até novembro. Então, o item outubro, né, está no meio dessa página, tem só 3 lançamentos, 2 lançamentos até 5/10, e daí em diante ele nem consta do documento juntado inicialmente às folhas 1.248. Então, inclusive, a primeira página desse anexo 1, juntada após a diligência, ela também é divergente e não tem totalização do imposto. Por conta disso, eu entendo que a demonstração do valor exigido no auto de infração, pelo menos no item 1, né, o cálculo feito para se chegar naquele valor, se mostrou deficitária com esse documento de folhas 1.248. Então, eu faço a proposta inicial, por entender que o documento é único, de cancelamento integral do item 1, porque a base de cálculo é demonstrada nesse anexo 1. E caso eu entenda que, pelo menos em relação às operações que estão ali detalhadas naquele documento de folhas 1.248, o lançamento estaria aperfeiçoado, então que a partir das operações de 5/10 de 2011, que não consta desse documento, que a decadência seja reconhecida em relação a eles, porque em momento nenhum, até a data da diligência, esses cálculos foram apresentados e demonstrados no processo. É como eu voto. Agradeço, doutor Alexandre. Eu fiz uma preferência em razão das vistas do doutor Alexandre, então eu vou modificar parcialmente o meu voto anteriormente proferido. Então eu vou ler. Não obstante o respeitável entendimento do doutor Alexandre Santos Dias, quanto à ligação e decadência do item do AIM, isso foi o meu entendimento. Como exposto anteriormente no meu voto, a diligência determinada pelo julgador e a juntada de documentos pelo FR durante sua manifestação
não promoveram qualquer alteração no lançamento, quer quanto ao direito passivo, quer quanto às infrações imputadas, quer quanto aos valores exigidos, tanto que não foi realizada qualquer retificação referente a tais matérias, ou seja, o conteúdo material da apuração fiscal manteve-se intacto. Assim, o lançamento recém-intacto deu sua origem na data de 29 de 1 de 2016, referente ao período de 1 de 2 de 2011 a 1 de 1 de 2013. Mesmo na hipótese Hatch, que não é o caso, a Câmara Superior se pronunciou no mesmo sentido. O processo RT 14.36.93 em 2009, pela autoria do Dr. Adolfo Bergamin. E o seguinte afinal Hatch levado a efeito nesse processo, não modificou qualquer conteúdo material da acusação, mas ainda com base nas premissas, e ainda tendo em conta que o fatiador mais antigo data 31 de 1 de 2005, bem como o foi lavrado em 1 de 6 de 2009, não há consumação do prazo decadencial no presente caso. A juntar documentos não terão qualquer conteúdo material de lançamento, sendo que os valores lançados foram extraídos das notas e livros fiscais do próprio contribuinte, relativas a específicas operações de venda de mercadorias a empresas localizadas fora do Estado de São Paulo, utilizando a alíquota interestadual 12% ou 7%, mas com efetiva entrega das mesmas mercadorias no Estado de São Paulo, com remessa da investigação praticadas pelo autuado e totalizados no DDF do Federação. Observe-se ainda que na defesa apresentada pela autuada após a autuação, não há qualquer reclamo por parte dela em relação à eventual falta de documentos que foram juntados pelo fisco, ou seja, não causou qualquer prejuízo nem foi questionada qualquer eventual incorreção ou desconhecimento de valores lançados pelo fisco no 21 do AM. Ainda mesmo após a juntada do cumprimento da planilha e aberto o prazo para, como determinado pelo julgador na instância, a autuada não se insurgiu contra eventual erro em correção, como previsto para o primeiro do artigo 22 da Lei 13457. Ainda entendo que os livros e notas fiscais da autuada estão juntados aos autos de sua origem e a não comprovação de que as mercadorias tiveram como destino as empresas localizadas em outros estados, como notificado pelo fisco, são suficientes para a prova da infração. O cálculo do montante devido consta do DF, como exposto, não houve insurgência contra sua incorreção. Assim, pelas razões acima, entendo que os documentos juntados não são elementos essenciais do lançamento, não havendo razão para considerar a posterior data de ciência da autuada da juntada complemento às planilhas, como sendo a do lançamento de ofício. A eventual falta de provas poderia resultar em substância da apuração fiscal, mas não a decadente de lançamento, pois nele está calculado o montante do tributo devido no DDF, identificar sujeito passivo e proposta a aplicação da penalidade cabível, artigo 142 CTN. Assim, diviso o Dr. Alexandre Santos Dias. Quanto à decadência parcial do item 2 do AIM, concordo com o Dr. Alexandre Santos Dias para cancelar os subitens 2.1, 2.2 e 2.3 do DDF do Federação. Pelas mesmas razões, reconheço a decadência parcial do item 1 e a falsa exigência do subitem 1.1 do DDF do Federação. No mais, eu mantenho integralmente meu voto amplamente contribuído. Então, pelo exposto, conheço meu parcial plano do curso ordinário para excluir os subitens 1.1, 2.1, 2.2 e 2.3 do DDF de Federação. Exigências relativas às notas fiscais 99.323, 96.287, 87.319, 87.679, que consta o demonstrativo do fisco as folhas 12.248 e 9.058 a 9.060, referente ao item 1 do AIM, e limitar os juros à taxa Selic, mantendo mais as emergências fiscais de sua integralidade. Então, assim que eu voto. Os processos estão em discussão. Não havendo inscritos, vou encerrar os debates. Vou verificar o quórum de presença. Pedir a confirmação do Dr. Paulo Roberto. Um segundinho, presidente. Pronto. Muito bem, então vou iniciar a votação.
Muito bem, encerrada a votação, por 3 votos a 1, prevaleceu meu voto. Então, o recurso ordinário de recolher mal comércio e apresentações mais limitada foi conhecido e parcialmente provido nos termos do meu voto. Agradeço a presença do Dr. Carmen e do Dr. Abel. Obrigado. Obrigado, doutores. Um ótimo dia. Bom dia. Até logo. Bom dia. Vamos passar para o processo de bingo do Brasil limitada, recurso de ofício. No momento que eu vou listar a associação. Doutor Tabia, eu vou fazer registro da presença do Dr. Tabia. Sim. Só um momento só. Ok. Qual que você precisa de um documento do Dr. Tabia? RG 15 188 349. São Paulo, né? São Paulo. Dr. Marcelo só vai acompanhar o processo, Dr. Marcelo? Exato, só vou acompanhar. Muito bem. Obrigado. É um recurso de ofício. São 2 atuações fiscais, deixar de pagar SMS referente a operações tributárias com erro na determinação bate-cálculo. Segunda acusação, deixar de pagar SMS para emissão de notas fiscais modelo 1 e 55, da qualidade tributária, por se tratar de mercadoria sujeita a retenção antecipada que remeteu com erro na determinação bate-cálculo. A adição primeira instância julgou improcedente o AEM. A do tributação fiscal foi por parecer em recurso de ofício, procurando o provimento integrado do recurso de ofício. O contribuinte apresentou contra razões requerendo que seja negado o provimento do recurso de ofício. Muito bem, eu vou passar meu voto. Esse caso já apareceu algumas vezes no mandato passado, né, doutor Alexandre? Então, de toda forma, eu vou à leitura dele. A questão principal dos autos remete ao entendimento se o pão de hot dog e o pão de hambúrguer gozam dos benefícios da redução da base de cálculo previsto no artigo 3º, inciso 14, anexo 2 do regulamento. Seria o benefício da cesta básica. A autuada alega que o pão de hot dog e o pão de hambúrguer são classificados no mesmo NCM, previsto na norma acima, e possuem a mesma formulação do pão tipo bisnaga, do qual o pão de hot dog seria espécie. De início, observe que as decisões citadas pela recorrente não vinculam o presente julgamento, uma vez que são decisões proferidas por outras câmaras julgadoras desse TIT. E somente as sumas desse TIT possuem caráter vinculante nos termos do artigo 52 da Lei 3.457. O fato de o pão de hot dog e o pão de hambúrguer poderem ser classificados no NCM 19.05.90.90 não é suficiente para que sejam beneficiados pela redução radical, uma vez que trata-se de NCM que abrange todos os outros produtos que não foram especificados amplamente, ou seja, é residual. Então, transcreva aqui a descrição do NCM 19.05.90.90. O artigo 3º, inciso 14, anexo 2 do regulamento, não abrangiam todos os produtos do NCM 19.05.90.90, uma vez que expressamente especificou aqueles que considerou como integrantes da cesta básica, pão tipo bisnaga, no caso dos autos. Para que um produto cause benefício, a classificação NCM é condição necessária, mas não suficiente, sendo também necessário que o produto seja enquadrado na descrição especificada na norma. Nesse sentido, se tem a resposta à consulta tributária 20.697/2019. Assim, somente o pão tipo bisnaga, do NCM 19.05.90.90, é que goza do benefício de redução radical, pois expressa a determinação do legislador, não competindo ao julgador para alterar tal definição, devendo interpretar a norma de forma literal, ou seja, não extensiva. Nesse sentido, se tem o artigo 111 do CPM. Entendo que mesmo que o pão de hot dog e pão de hambúrguer possam ter formulação semelhante ao pão tipo bisnaga, tal fato também não é suficiente para considerá-los como incisos no artigo 3º, inciso 14, anexo 2 do regulamento, uma vez que não são os mesmos pães.
Nesse sentido, exposta a consulta tributária 22.130 de 2020. Diz o seguinte: cumpre observar que, conforme transcrito, a redução radical beneficia apenas o produto pão francês opção de acordo com o conceito contido no próprio dispositivo. Assim, não beneficia qualquer outro tipo de pão, ainda que preparado com os mesmos ingredientes. No entanto, conforme explicitado no item 7 durante a resposta, o dispositivo beneficia apenas o produto pão francês opção de acordo com o conceito contido. Assim, não beneficia qualquer outro tipo de pão, ainda que preparado com os mesmos ingredientes. Ainda não se trata de uma diferença de forma do produto, uma vez que a forma, no caso, é que confere a característica e a destinação próprias do pão de hot dog e do pão de hambúrguer para que seja utilizado na feitura de sanduíches que são distintos. Assim, o pão de hot dog e o pão de hambúrguer não são produzidos com a finalidade de serem pão tipo bisnaga, e não são adquiridos pelas pessoas como pão tipo bisnaga. Nesse sentido, veja-se que uma panela de alumínio e uma assadeira de alumínio também possuem o mesmo MCM, são produzidos com o mesmo insumo e ambos servem para cozinhar. No entanto, são produtos claramente distintos. A distinção essa conferida pela forma, que define a destinação e o uso de cada produto. José Rosa expôs: pão de hambúrguer, pão de cachorro-quente. Conquanto classificados no NBN número tal, não corresponde àquela descrição do produto indicado no texto legal, que prevê isenção de semestre em operações internas com pão francês opção. Igualmente, por não serem pães de forma especializa o tipo bisnaga, tampouco são beneficiados da redução radical possível os produtos da base rodados no artigo 3º anexo 2 do regulamento. Observe que tal entendimento não é novo nem inovador, uma vez que é fundado na resposta à consulta 694/2005, e mesmo assim não cuidou do legislador de incluir o pão de hot dog e o pão de hambúrguer no benefício fiscal. Assim está a situação diversa a baguete, trazer como analogia que possui apenas gramagem diversa do pão francês, mas principalmente possui a mesma destinação, além do mesmo formato. Os argumentos trazidos contra a gênese da cesta básica, hambúrguer sob o prisma do hábito alimentar da população brasileira e o princípio da seletividade poderiam servir para convencimento do legislador, pessoa competente visando a inclusão expressa do pão de hot dog e pão de hambúrguer no artigo 3º, inciso 14, anexo 2 do regulamento. No entanto, no momento que a falta ocorreu, não competindo ao julgador e nem ao contribuinte, que não pode interpretar além do que consta eventualmente na norma, conforme o artigo 111/70. Desde que a interpretação então prevalece o significado gramatical, não comportando integração para equidade, impedindo a intérprete de aprofundar-se nos planos semântico, pragmático e escolha. Eu transcrevi aqui o entendimento pós-Barros Carvalho e o Hugo de Brito Machado nesse sentido. Assim, conforme dizia o longo desse voto, não é possível entender que o pão de hot dog e o pão de hambúrguer estão incluídos no benefício proibido no artigo 3º, inciso 14, anexo 2 do regulamento. A súmula 10 desse título foi revisada para limitar a aplicação de juros da taxa Selic. O artigo 52 da Lei 347 refere a caráter vinculante das súmulas percentuais desse título a seus órgãos, os juros de móveis aplicados a ser limitar a taxa Selic. Então, foi exposto com isso que eu faço atualmente o ofício para limitar a aplicação de juros da taxa Selic, mantendo mais integralmente as regras fiscais. Qual o momento que eu vou fazer o registro de voto? Inácio, Oi. presidente, você está alterando seu voto? Eu dei eu vi seu voto e no final, né, no dispositivo, eu fiquei confuso se você estava mantendo a decisão ou mantendo o voto conforme exordial, né? Eu não sei se vale citar alguma coisa no dispositivo para deixar claro que é como da inicial, como do lançamento, alguma coisa do tipo. A conclusão se conhece do parcial provimento, refúgio de ofício, para limitar a aplicação do juro da taxa Selic, mantendo mais integralmente as exigências fiscais. Doutor Tabi, acha que precisa ficar mais claro? Não sei. Para mim está bem claro, porque eu acho que restabelece, né, mantendo as exigências fiscais e simplesmente limitando a taxa de juros, né? Eu acho que, no meu entender, pelo menos, está bem, sem problema. explicado, né? Que é provido e só limitado os juros. É só lembrando também que já há novas respostas a consultas desses anos que também são no mesmo sentido, aí já que pacificam totalmente essa questão, né? Desse ano, do ano passado também.
Não, só para deixar claro, o meu ponto era bem o texto, porque quando eu comecei a ler sua dispositiva, eu Tá. falei, nossa, é ordinário ou de ofício? Daí eu entendi. Foi só por isso, mas também não acho que não precisa alterar, só se for alterar, tiver interesse. Mas eu concordo com todo o voto e vou acompanhar o presidente. Realmente Javi, acho que está claro. Para mim, pelo menos, está bem claro. Não vejo problema, não. Não sei que Fui eu que enxerguei pelo em ovo, então. Não Fique sei. tranquilo. Não, mas acho que tá suficiente, acho. Ô, presidente, Sim. eu cheguei a uma conclusão parcialmente diferente e, Ok. enfim, redigi aqui trouxe uma minuta de voto de preferência. Eu devo lançar aqui para depois fazer a leitura. Qual que é a É tranquilo. Então, prática? o Dr. Paulo Roberto deve ter um botão de solicitar preferência. Isso. Então, o Dr. Paulo clica. Então, eu vou conceder agora. Tá, Então, já é possível redigir a preferência. tá. Já estou fazendo aqui, então. Pronto, eu registrei o voto. É um voto curto, acho que eu posso ler aqui em 3 minutinhos para a gente passar aos debates na sequência. Ok. Vamos lá. Permito-me divergir parcialmente do ilustre relator pelas razões que seguem. A controvérsia destes autos é unicamente de direito e resume-se a eleger a melhor exegese para o inciso 14 do artigo 3º do anexo 2 do regulamento, que reduz a base de cálculo do ICMS para produtos da cesta básica. Eu transcrevo aqui o inciso. A controvérsia reside em calibrar o alcance da regra, de modo a definir se a ela se subsomem também pães de hot dog e pães de hambúrguer. Para enfrentar esse desafio hermenêutico, adoto uma primeira importante premissa. A abrangência da norma é resultado da interação simultânea da expressão pão tipo bisnaga com a NCM 1905/9090. Não basta, pois, que esses dois tipos de pães cataloguem-se na referida NCM, pois esse é um requisito necessário, mas insuficiente para atrair a regra do inciso 14. Bastasse o enquadramento na NCM e a menção ao pão tipo bisnaga resultaria inútil, ociosa e solta no texto legal. É incontroverso nos autos que pães de hot dog e pães de hambúrguer são classificados na NCM 9090, cujo alcance é bastante amplo justamente por ser o item residual dentro do capítulo 1905 da NCM. Eu transcrevo aí a tabela, né, o trecho da NCM. Resta, então, saber se, ademais de integrarem a NCM 9090, essas iguarias podem ser classificadas como pão tipo bisnaga. O artigo 111.2 do CTN manda-nos interpretar literalmente as normas isentivas. Segundo a boa doutrina, a regra desse dispositivo há de ser entendida no sentido de que as normas reguladoras das matérias ali mencionadas não comportam interpretação ampliativa, nem integração por equidade. Abre aspas aqui para o Udibito Machado. É dizer, sob os desígnios de uma hermenêutica literal, não se deve ampliar o alcance semântico possível das expressões contidas na lei. Mas tampouco, por outro lado, exige que se limite a abrangência para aquém da amplitude típica dessas mesmas expressões. Pois esse expediente exegético advoga em favor da inclusão dos pães para hot dog no âmbito de incidência do inciso 14. Ora, o dispositivo refere-se unicamente a um formato, bisnaga, sem fazer qualquer restrição de tamanho ou peso desse formato. Nem mesmo sob uma interpretação literal, portanto, encontraremos justificativa para limitar a norma às chamadas bisnaguinhas, vendidas normalmente em embalagens com várias unidades e consumidas mais comumente por crianças.
pães de hot dog ostentam inequivocamente o formato de bisnagas, sendo, portanto, espécies do gênero. Ainda segundo a doutrina especializada, a prevalência de uma interpretação literal para as normas isentivas não deve afastar completamente o manuseio de outras técnicas interpretativas pelo operador do direito. Eu abro aspas aqui para o Luciano Amaro, mencionou um trecho. Nesse contexto, chama-me a atenção o inciso 23 do mesmo artigo 3º, que contempla as salsichas com a mesma redução de base de cálculo. Considero esse um dado relevante para desvendarmos o alcance do inciso 14. Embora as salsichas possam, por óbvio, ser consumidas desacompanhadas de um pão, é inegável que o pão de hot dog serve-lhe de complemento bastante comum, que frequentemente integra a refeição preparada com a salsicha. Soa-me muito razoável que, tendo desonerado parcialmente esta, haja o legislador desejado desonerar na mesma medida aquele. A interpretação sistemática do inciso 14 com o inciso 23 corrobora, assim, a interpretação puramente literal do inciso 14. O mesmo já não ocorre com o pão de hambúrguer, seja porque não corresponde ao formato literalmente previsto no texto infralegal, seja porque o hambúrguer, ou a proteína animal de que é feito, não foi contemplado com igual redução de base de cálculo, certamente por ser avaliado pelo legislador como um item de consumo algo mais sofisticado que a salsicha, por isso incondizente com uma cesta básica. É verdade que o pão de hambúrguer tem os mesmos ingredientes e formulação do pão de hot dog, mas a diferença de formato revela, como se viu, vocações distintas de cardápio alimentar, justificando o regime fiscal diverso. Por essas razões, entendo que o artigo 3º, inciso 14 do anexo 2 do regulamento, não tem o alcance tão amplo quanto acolhido na decisão recorrida, nem o alcance tão tacanho quanto sustentado pelo ilustre relator. Provejo, assim, parcialmente o recurso de ofício para restabelecer o lançamento relativamente às operações com pães de hambúrguer, limitada a aplicação dos juros à taxa Selic pelas mesmas razões apontadas pelo ilustre relator. Mantém-se ainda o cancelamento do lançamento relativamente às operações com pães de hot dog. É o voto. Eu agradeço ao doutor Roberto, a Paulo Roberto, uma visão diferente, já visto, mas eu vou manter meu voto. O processo ainda está em discussão. Se eu posso acrescentar alguma coisa, tem várias respostas a consultas mais novas, de 2022, 2021, que trazem exatamente esse mesmo entendimento do voto doutrinário, de que, tanto em um caso quanto no outro, há limitação para esse tipo de pão, que eles não seriam abrangidos pela cesta básica. Portanto, a apresentação entende que o voto doutrinário está mais condizente com a própria interpretação que a Fazenda dá. Só para contextualizar, foi a primeira vez que eu examinei o assunto, interessante até, mas, assim, de fato, como eu coloquei no voto, eu fiquei, tentei achar um racional, né, para a coisa, e encontrei na questão da menção às salsichas no mesmo artigo, eu achei emblemático, me sensibilizei com isso, encontrei aí uma linha racional para seguir no voto. Está correto. Eu acho que até poderia até ser um argumento para incluir, possivelmente, o pão de hot dog no benefício, para deixar mais claro, né? Mas, pelo que está posto na legislação até o momento, eu acho que ainda não abrange. Eu vou encerrar os debates. Por de qual de presença. Vou iniciar a votação. Encerrada a votação, prevaleceu meu voto, porque vota 1, o recurso de ofício da Fazenda foi conhecido parcialmente provido apenas para limitar os juros à taxa Selic. Agradeço a presença do Dr. Marcelo. Muito bem. Não há mais patrões presentes. Sobre a ordem da pauta, vamos passar para o processo de Global Pact
Plastiquei de embalagem de plástico CSA. É recurso misto. Relator do Dr. Paulo Macedo. Só um momento que eu vou fazer registro da ausência do patrono do contribuinte. O Dr. Paulo Macedo nos apresenta os autos. Presidente, não tem o patrono para fazer sustentação, né? Não tem. Então, acho que eu vou passar direto para o meu voto, que já vai ficar mais claro. Eu já passo por todas as questões, acho que fica mais direto. Lá no item 11, né, inicio meu voto analisando o recurso de ofício que versa sobre o item 2 do AIM. A autuação se deu pela falta de pagamento de ICMS apurado por meio de levantamento fiscal, pois a autuada realizou industrialização por encomenda e deixou de incluir nas notas fiscais eletrônicas emitidas para o retorno de mercadorias industrializadas o valor da energia elétrica empregada no processo industrial. Ocorre que a autuação se deu por meio de levantamento fiscal, o qual considerou a totalidade da entrada de energia elétrica no estabelecimento como se houvesse sido utilizada no processo de industrialização sob encomenda. Todavia, tal procedimento se mostra desarrazoado frente ao fato que a autuada possui produção própria, a qual utiliza energia elétrica e também consome energia elétrica em sua área administrativa. Em resumo, seria correta a autuação se houvesse o correto levantamento fiscal da efetiva energia elétrica utilizada no processo de industrialização sob encomenda, o que não ocorreu no item 2 do presente AIM. Reforço meu entendimento da manifestação fiscal, eu copio aqui o trecho, eu vou pular, mas ele chega na mesma conclusão, ele chega mais ou menos à mesma conclusão, e também o parecer da representação fiscal, que também chega na mesma conclusão que a minha. Dessa forma, o recurso de ofício não deve ser provido. Passo a análise do recurso ordinário, o qual tem como objeto o item 1 do AIM, que trata de recebimento de mercadoria, energia elétrica, desacompanhado de documentação fiscal. A autuada alega que, apesar das notas fiscais estarem com o nome de empresa que operava anteriormente no mesmo local, ela escriturou todas as notas fiscais, pois ela era a real destinatária da energia elétrica. Resta que o artigo 203 do RICMES obriga a autuada a exigir documento fiscal hábil para a entrada de mercadoria, incluindo energia elétrica. Ainda, o inciso 3 do artigo 184 do RICMES informa que documento que contiver declaração falsa será considerado inábil. Assim, por indicar destinatário diverso da autuada, as notas fiscais de energia são inábeis, fazendo com que tenha ocorrido a entrada de mercadoria sem documento fiscal hábil. Dessa forma, correta a autuação. Apesar da autuada alegar que tomou as devidas providências junto à fornecedora de energia elétrica para atualizar seus dados, ela falha em trazer qualquer prova dessas providências, mesmo que tal fato tenha se estendido por mais de um ano. A alegação do autuado de que inexiste fundamento legal para a imposição da multa do item 1 também não merece prosperar. Ora, a linha A do inciso 3 do artigo 85 do RICMES determina a multa, que eu transcrevi aqui, mas é a entrega, remessa, transporte, recebimento, estocagem, depósito de mercadoria desacompanhado de documentação fiscal. Exatamente o que ocorreu, né? Que está desacompanhado de documento hábil é como se estivesse desacompanhado de documento fiscal. Assim como já explicitado anteriormente, o artigo 184 do RICMES considera como desacompanhada de documento fiscal a operação acobertada por documento fiscal inábil, como ocorre no presente caso. Portanto, correta a aplicação da linha A do inciso 3 do artigo 85 do RICMES. A autuada alega que a multa deveria ser relevada ou reduzida em linha com o artigo 527A do RICMES. O citado normativo institui que para a relevação e redução da multa é necessário que a infração tenha sido praticada sem dolo, fraude e simulação, não implique falta de pagamento de imposto e obriga a análise cumulativa do porte econômico e antecedentes fiscais.
Não há provas que a infração do item 1 foi praticada com dolo, fraude e simulação e também tal infração não implica em falta de pagamento de imposto. Todavia, a autuada não traz qualquer informação sobre seu porte econômico ou seus antecedentes fiscais, o que faz com que não possam ser analisados e, assim, impossível a aplicação da benesse do artigo 527-A. Ante o exposto, conheço do recurso de ofício e ele nega o provimento, e conheço do recurso ordinário e ele também nega o provimento. É assim que eu voto. Eu queria só confirmar uma coisa. Eu preciso registrar meu voto, que eu não registrei, né? Agora está registrado. Bem. Doutor Paulo, só uma pergunta, né? Pelo que eu entendi, nas contas de energia elétrica estava o nome de outra pessoa, é isso? Segundo ele alega, a conta estaria na empresa que anteriormente estaria naquele endereço. Mas o endereço, tudo é o mesmo. Não. Não? Porque como está numa zona rural, né, ou não uma zona, ele está com um endereço que é um pouco diferente do dele. Entendi. Ele mostra no Google Maps que seria o mesmo endereço, tudo, mas ele não traz qualquer tentativa de correção isso frente à empresa fornecedora de energia elétrica. Não tem nenhuma carta da concessionária confirmando que é a mesma instalação? Não. Isso foi mais de um ano, né? Então, assim, eu procurei por isso, porque eu falei, se ele consegue confirmar que, eu estou tentando regularizar junto à energia elétrica, já mandei e-mail, já fiz alguma coisa, eu tenderia muito mais a considerar, mas não tem, então parece muito mais que é isso e ele deixou correr para... O problema assim, né? Se pelo menos tivesse o mesmo endereço, eu acho que talvez pudesse até reduzir a multa, porque estaria claro que é o mesmo local, né? Mas nem o mesmo endereço é. Então, é difícil confirmar que não seja outro, né? Eu fiquei com uma... Na verdade, de novo aqui, presidente, preparei um voto divergente. Eu me convenci, eu entendo que o ponto, a controvérsia fática é essa mesmo que o Paulo colocou, mas eu me convenci das provas que foram apresentadas. E, enfim, preparei aqui um voto de preferência também. Tá bom, pode solicitar. Solicitei aqui. Só um comentário, Paulo, enquanto o doutor Paulo faz o registro. Paulo e Paulo. Paulo Roberto, Paulo Rafael. A Globopac só tem esse auto de infração. Então, em relação a antecedentes fiscais... Então, doutor Alexandre, o que para mim é assim, eu acho que assim, a infração é até caracterizada porque o nome é diferente. Se houvesse o mesmo endereço, ou seja, exatamente o mesmo endereço, eu tenderia até a reduzir a multa. Isso que eu pensei. Agora, se o endereço é diferente, aí para mim fica complicado, né? Como é que eu vou provar que é o mesmo fornecimento? Realmente ficou difícil. Bem, doutor Paulo Roberto, tá autorizado aqui. Estou registrando aqui. Tá, então, aí tá. Se o endereço é diferente, não sei, ficou meio difícil. Então, aqui... O medidor não tem o número de instalação? Não corresponde ao mesmo número, Paulo? Não sei informar isso, Alexandre. Deixa eu ver. Eu acho, antes de qualquer coisa, me chamou a atenção, aí eu reconheço, por que a empresa não quis seguir o caminho do 527A, que seria um caminho mais fácil para ele seguir. Mas ainda assim, eu acho que é o mesmo endereço. Eu acho que, enfim, a empresa era antiga locatária. Acho, né? Havia uma divergência no nome da rua, mas,
enfim, eles trouxeram a lei municipal que mostrou a alteração do nome da rua. Tá. Né? Então, Doutor Paulo Roberto, quer fazer a leitura? claro. Vamos lá. Permito-me divergir do ilustre relator, tão somente em relação ao recurso ordinário, e eu faço pelas razões que seguem. Embora seja um bem imaterial, a energia elétrica é considerada pelo nosso sistema tributário como mercadoria, de modo que as operações que a tenham por objeto inserem-se normalmente no âmbito de incidência do ICMS. As operações com energia elétrica, porém, possuem algumas peculiaridades se comparadas com operações envolvendo mercadorias, digamos, mais convencionais. Uma dessas peculiaridades reflete-se no modo de cumprimento das respectivas obrigações acessórias do imposto. Regra geral, o vendedor, contribuinte do ICMS, deve emitir a nota fiscal quando da saída da mercadoria do seu estabelecimento, no átimo anterior à consumação da operação mercantil, 125.1 do regulamento. Já nas operações com energia elétrica, a documentação que formaliza a operação é necessariamente posterior ao efetivo fornecimento. Com efeito, a fatura de energia elétrica é emitida posteriormente à medição e leitura do consumo, após um período contínuo de fornecimento que pode durar até 33 dias. Artigo 146, parágrafo 4º do regulamento. Essa constatação exige, a meu ver, que os artigos 184 e 203 do regulamento sejam aplicados com algum temperamento nas operações com energia elétrica. Em operações com outras mercadorias, o adquirente pode e deve se recusar a concluir a operação mercantil, caso a nota fiscal apresentada pelo vendedor esteja em desacordo com as regras pertinentes. Se decide prosseguir com a operação mesmo assim, o fará por sua conta e risco. Mas como obrigar o adquirente de energia elétrica a exigir a documentação adequada do vendedor, se essa documentação lhe é apresentada após o recebimento e consumo da mercadoria adquirida? A verdade é que o tipo do artigo 853-A da Lei 6374 é, no mínimo, pouco aderente às operações com energia elétrica. Afinal, sanciona-se ali, abro aspas, o recebimento de mercadoria desacompanhada de documentação fiscal, o que, de uma perspectiva cronológica, é o normal nas operações com energia. O adquirente de energia sempre a recebe sem documentação fiscal, que seria apresentada posteriormente no prazo legal. O cenário torna-se, a meu ver, ainda mais dramático se considerarmos que o adquirente da energia elétrica simplesmente não tem outro fornecedor disponível para essa mercadoria. Salvo a hipótese excepcional de aquisição no chamado mercado livre de energia, acessível somente por grandes consumidores, a energia elétrica só pode ser adquirida da concessionária de distribuição atuante na região onde se localiza o contribuinte. O que se deve esperar, então, do contribuinte consumidor se a concessionária não atualiza os cadastros e não lhe emite corretamente as faturas de energia elétrica, que exija da concessionária a interrupção do fornecimento de energia, cessando assim inexoravelmente as suas operações? Não me parece razoável concluir nesse sentido. A própria Cefaz São Paulo revela-se sensível a essa situação, tanto que na decisão normativa 1 de 2001 aceita excepcionalmente que as operações com energia elétrica e telecomunicação sejam documentadas em nome do proprietário do imóvel, assistindo o respectivo crédito ao locatário. Segundo essa norma infralegal, o que importa é que se comprove o efetivo destinatário do serviço ou da mercadoria. Nota 2 ao item 3.4. O postulado foi, mais recentemente, ratificado na solução de consulta 15.861, que eu transcrevo. Entendo que a decisão normativa e a solução de consulta operam uma elogiável interpretação restritiva dos artigos 184 e 203 do regulamento relativamente às operações com energia elétrica, ao aceitarem a adequação das contas emitidas em nome de um terceiro que não seja o efetivo adquirente. Pois bem, na hipótese destes autos, está suficientemente demonstrado, a meu sentir, que as contas de energia elétrica emitidas pela CPFL indicam como destinatário não um terceiro desconhecido, mas o anterior locatário do imóvel, a tal Itoplas Reciclagem e Comércio de Produtos Plásticos. A recorrente teve a iniciativa de comprovar que essa empresa estava estabelecida no seu endereço e que o nome da via pública, constante das contas, Estrada Municipal Itobia, Vargem Grande, foi alterado pela Prefeitura Municipal para a Avenida Major Brigadeiro Luiz da Gama Monteiro, desfazendo a incompreensão que podia graçar a esse respeito. Assim, não se trata em absoluto de energia elétrica de procedência ignorada, como afirma a autoridade fiscal, mas de energia de procedência conhecida, documentada em nome do anterior ocupante daquele ponto de consumo. Aliás, o lançamento toma como premissa que a energia documentada nas contas efetivamente ingressou no estabelecimento da recorrente, tanto que vai buscar nessas próprias contas a base de cálculo da multa aplicada. A meu ver, a emissão da conta de energia em nome do anterior locatário equivale à emissão da conta em nome do proprietário do imóvel, chancelada como visto pela DN 101. A recorrente sequer se creditou do imposto sobre a energia elétrica adquirida,
talvez justamente por não constar o seu nome nas faturas, o que já me pareceria uma cautela excessiva. Se o próprio creditamento do imposto já me parece um direito da recorrente, com mais razão sancioná-la parece-me um excesso sem fundamento legal, a partir de uma exegese adequada dos artigos 184 e 203 do regulamento e o 85.3a da lei. Por essas razões, dou provimento ao ordinário para cancelar o item 1 do auto de infração 4137146. Eu voto. Se eu puder só fazer 2 comentários, acho excelente o voto do Dr. Paulo, super bem fundamentado, mas algumas coisas que me chamam a atenção são que, primeiro que a alteração do nome da via é uma lei, se eu não me engano, de 2006, né? A gente está falando de uma situação de 13 anos após, que foi em 2019, se não, mas mais de 10 anos após ter essa mudança. Ela cita que esse estabelecimento estaria qual que é o termo que ela usa? Um complexo industrial, alguma coisa desse tipo. Só que ela não traz de mais ninguém, mais nenhum outra... ela só traz a constituição da empresa da Itoplas, na estrada Itobia Vargem Grande do Sul, sem número, quilômetro 1, e o dela, né, e a conta que fala Avenida Major Brigadeiro Luiz da Gama Monteiro, sem número. Nem o CEP nos socorre, porque o CEP nesses municípios do interior é o mesmo para o município como um todo. Então, assim, e daí isso durar um ano, para mim, fica um ponto que eu... E ele fala que ele ficou com receio, né, de ter qualquer problema lá na defesa dela, falar quando a impugnante adentrou no imóvel da Itobi, prontamente iniciou junto à CPFL, objetivando proceder à alteração do cadastro de imóvel junto à distribuidora, justamente para evitar prejuízo fiscal. E assim, e daí ela não tem nenhuma comprovação dessa diligência, que ela diligenciou a CPFL, ela não formalizou esse questionamento, ela não tem nada para demonstrar isso. Foi um pouco isso que faltou para eu poder ter o mesmo entendimento que o Dr. Paulo. Assim, a gente está numa zona um pouco cinzenta mesmo. Eu acho que a empresa poderia ter colaborado um pouco mais. E aí a gente fica aqui, eu fico aqui, né, sempre com aquele receio de estar querendo, né, não, eu entendo perfeitamente. Acreditar num discurso de má fé, e aí a gente acaba, né, sendo ingênuos. Mas eu, enfim, preferi presumir que pelo menos a boa-fé da empresa, e achei que a demonstração vai no limite para aceitar, né? Enfim, ainda considerando que ela não se creditou, está demonstrado que ela não se creditou, então achei a multa... Eu fiz um caminho um pouco, confesso a vocês, eu fiz de trás para frente, eu me convenci de que era injusto, e aí fiquei me questionando, há um caminho para corrigir essa injustiça, ou eu preciso afastar a legislação estadual, coisa que eu não posso fazer, ou eu posso alcançar esse resultado fazendo uma interpretação. E aí, a partir da DN 101, achei que havia um caminho interpretativo para chegar a essa conclusão. Então, só um comentário. Por isso que eu estava tentando buscar algo objetivo para falar que é a mesma instalação. A Globopac, por acaso, traz alguma conta recente mostrando que a instalação antiga, que estava na antiga empresa, tem o mesmo número de instalação do atual consumo? Você lembra, Paulo? Não. Né? Ou, salvo melhor juízo, não, pelo amor. Eu não vi. Porque, por exemplo, eu também procurei e não localizei. Na folha 308, você tem o número de instalação. Isso é técnico, não tem jeito. Você muda o nome do contribuinte, mas a instalação não é refeita. Continua sendo a mesma, inclusive no mesmo número de instalação. E na folha 308, lá, instalação número 3044-000151. Então, se a Globopac continua utilizando energia com essa instalação, aí a conclusão seria de que realmente é o mesmo consumo, é o mesmo endereço, inclusive. Para até
Mas todas Eu têm fiz esse voto há algum tempo, agora falando, vem algumas lembranças na memória, porque eu construí um pouco mais esse raciocínio. Em algumas coisas a Global Pack é empresa de embalagens, né? A Itoplas seria uma empresa de reciclagem de produtos de plástico. Então, assim, eu imagino que essas empresas, elas... eu estou até vendo aqui da Itoplas, ela tá em atividade ainda? Na verdade, sim, são 13 anos que separam a criação de uma para outra. Nesse meio tempo, você trocando, você tem um período que você deveria ter desligado a energia, feito junto à CPFL. É um pouco essas incongruências pequenas que, para mim, não conseguem, eu não consigo ultrapassar, mas para mim aqui faltou um pouco de esmero da autuada em trazer algumas provas para superar essas pequenas lacunas. Eu não consigo encontrar mesmo o documento que confirme que é a mesma instalação. Não tem, não que eu tenha visto também. Procurei, não, nem a defesa ela menciona e não. Olha, na minha opinião, assim, né, a acusação fiscal, em si, eu acho que está caracterizada porque a conta não está no nome dela. Se entendesse que é a mesma instalação, eu deveria até aplicar o 507A. Agora, se entender que há dúvida quanto à instalação, aí eu acho que não teria jeito. Eu estou olhando, Inácio, mas na defesa ele não traz. Não tem nada. Assim, particularmente, eu nunca vi a acusação de recebimento de uma criação sem nota fiscal de energia elétrica. Porque energia elétrica é uma coisa assim que não tem desvio, é difícil ter desvio, né? Ou recebeu ou não recebeu e o endereço é certo. Recebeu. Isso é claro que está sendo autuado, né? Recebeu energia elétrica. Agora, se eu aplicar o 507A, precisaria de 3 votos. Você não acha que teria como rever essa parte do 507A, Paulo? Porque, assim, o porte econômico me dá a impressão que é só para classificação. A porte econômica, aqui, que eu vejo aqui, tem um capital social. Capital social de 300 mil, né? No CADESP para 192.300. Seria não para deferimento do benefício, mas para quantificação do quanto vai receber. E só tem essa autuação em nome da empresa. 37 com 4,5. Na manifestação fiscal não há menção a outra acusação fiscal idêntica ou semelhante nisso aqui, não? Eu posso procurar aqui para ver se eu acho alguma coisa. Mas acho que não. Deixa eu ver quanto que é a multa. É de 500 mil, se eu não estou enganado. É porque 35% do valor da operação, né? Porque não é sobre o valor do imposto. Eu estava dando uma fuçada aqui no CADESP e a empresa Itoplas, ela foi baixada em junho de 2019 por não localização, né? Então, não nos esclarece muito, né, se ela ficou, até quando ela ficou em operação e quando ela parou. A empresa Global Pack, ela foi encerrada em fevereiro de 2021. Foi uma empresa que existe
Esticou um pouco tempo. Só aproveitar, só chamar a atenção para um aspecto final do meu voto, porque, de fato, está muito claro que quer dizer, que a prova dos autos não é absolutamente conclusiva se seria a mesma instalação ou não, e isso, né, traz alguma hesitação para todos e para mim também, mas, assim, como o lançamento está sendo feito a partir do valor das contas que estão no nome dessa outra empresa, assim, eu acho que é uma presunção de que foi essa energia, ela não entrou em outro estabelecimento, ela entrou no estabelecimento da recorrente, porque senão essas notas seriam simplesmente aberrantes, quer dizer, não teria como ir buscar nelas a base de cálculo da atuação. Quer dizer, se a base de cálculo são essas contas emitidas pela CPFL contra a Itoplas, é porque estou presumindo, aceitando como premissa que é esta energia elétrica, objeto destas notas, que entraram no estabelecimento da recorrente. Porque se a Itoplas, se essa energia entrou no estabelecimento da Itoplas que fica em Manaus, essa nota simplesmente não poderia servir de base de cálculo, né? Então, assim, esse é um outro aspecto que eu também considerei, ainda que para mais uma peça do quebra-cabeça para me convencer ali no limite de que a recorrente passou com nota 5,1 passou de ano na demonstração do direito dela. Desculpa, como é que chamava a outra empresa mesmo? Itoplas. Itoplas. Tem um demonstrativo de nota a nota nas folhas 306. Nota a nota, mês a mês, de maio de 2019 até agosto de 2020, que foi o período da atuação do item 1. E daí traz todos os valores de todas as notas fiscais de energia elétrica destinadas à Itoplas. Uma outra coisa que me chama a atenção é o valor, né? Não é uma energia elétrica, um valor baixo de energia elétrica, né? Para você falar, deixa para lá. Em um ano e meio foram 3 milhões, um ano e 2 meses, 3 milhões e meio de energia elétrica. Né? E o que como o doutor Paulo falou, uma coisa que me chama a atenção é ele não conseguir comprovar, e que a gente colocou no parecer, nenhuma diligência. Ele recebendo essa coisa... Né? É verdade, e a Global que é uma SA, né? Então, também não é uma empresa pequena. Assim, né? Esse que chama a atenção aqui para a representação. De fato, eu reconheço também. Assim, né? Tá no limite, realmente. Está no limite, sem dúvida. Até porque eu vou um pouco mais além, né? Começou em maio de 2019. Em junho, foi baixada a Itoplas, né? Foi não localizada. Provavelmente por causa de uma fiscalização tributária, né? E daí foram tendo notificações e a primeira notificação é de junho de 2020. Nem depois dessa notificação, ela vai e manda pelo menos um e-mail depois dessa notificação para a CPFL, falando, olha, eu estou recebendo notificação, preciso que você altere e tal, e trazer esse e-mail, mesmo que seja posterior, né? Falar, ó, aquele processo que a gente já está conversando, agora está com urgência. Às vezes é isso que me falta. Olha, pessoal, eu assim, eu me convenço
Principalmente porque, como o Dr. Paulo Roberto falou, as notas que vão utilizar para a atuação são da Itoplast. Da outra endereço. Correto? Então, eu acho que realmente é o mesmo destino da energia elétrica, não teve outro destino. Eu acho que a inflação está caracterizada porque a conta não vai no nome da autuada. Então, isso aí está incorreto mesmo. Eu poderia tender a reduzir a multa, no caso desse. Doutor Alexandre, o que acha? Eu também penso nisso. Eu estou tentando até fazer uma adaptação de um voto recente meu para propor a redução, mas acho que a gente precisa conversar para quanto. Não, então, mas aí, para ter uma redução, aí teria que ter voto de 3 jogadores. Não sei a opinião do Dr. Paulo Roberto, do Dr. Paulo Macedo. Assim, até para não ser até mais simples, eu imagino que o Dr. Paulo Roberto possa editar o voto dele para falar, caso vencido, voto pela redução da multa de acordo com o 527A. E daí, acho que resolve, não resolve, presidente? Precisaria só mencionar com detalhes os requisitos, porque a Câmara Superior cancela decisão que não analisa eles com detalhe, ou pelo menos mencione. Se fosse mais simples, né, Dr. Paulo Roberto, o Dr. Paulo Roberto poderia, em caso vencido, né, propor a redução da multa para um X valor. Eu posso fazer isso. Agora, como é que a gente avaliaria a questão do porte, dos antecedentes, se não tem nada nos autos? Para seguir pelo caminho do 527A. Porque o porte que eu vi aqui no Cadesp o capital social de R$ 192.300. É o que está no Cadesp. Tá certo que normalmente pode estar desatualizado e tal, né? Mas é indicativo que uma empresa, pelo menos esse estabelecimento, não seria de grande porte. E não tem, pelo que foi dito, nos autos não tem nada contra os antecedentes, né, doutor Tabi? Não tem nenhuma informação sobre nada nos antecedentes. autos contra os antecedentes. E quanto a, se quiser consultar o documento que seja dos próprios autos, que não o CADE, a própria ficha cadastral acho que é dela mesmo, que da JUSESP, dá o patrimônio, capital social, não é da Itoplast. Só tem a JUSESP da Itoplast aqui. Quer que eu apresente uma preferência aqui? Porque, assim, se você apresenta... o que acontece? Se você... A gente, na verdade, com as reduções, a gente vai precisar de 3 votos. Tá. Se você fazer o voto, o Dr. Paulo Roberto vai ter que fazer um outro voto também. Aí já não sei se o sistema vai permitir. Porque você tem o relator, tem a preferência do Dr. Paulo Roberto e tem a preferência sua, né, Alexandre? Paulo Roberto, o senhor tem como editar o voto ainda? Aí, talvez, o que possa ser feito, o Dr. Paulo Roberto reeditar o voto, e dizer, caso vencido, né, propor a redução da multa, a aplicação 537A. Né, e justificar. Né? E aí alguém, pode ser você, Alexandre, você também faz uma preferência, acompanhe o Dr. Paulo Roberto para a redução da multa. Eu estou vendo aqui, eu não estou conseguindo, eu acesso o meu voto, mas eu não consigo alterá-lo, não sei se... Tem que solicitar a edição do voto, né? Eu não sei se dá para solicitar nova preferência. Acho que o presidente tem que editar talvez a edição do voto. Eu tenho uma opção aqui de desistir do voto de preferência. Se eu desistir, será que eu posso lançar outro? Não, aqui tem um botão de editar, vamos ver se eu consigo. Acho que consegui. Isso. Acho que é possível editar. Deve estar disponível para edição do voto. Pelo menos aqui consta como já concedida a edição do voto, o senhor deve conseguir
alterar o voto de preferência. Acho que sim. Então, assim, doutor Paulo Alberto, o senhor poderia fazer uma acréscimo, né, caso vencido, propor a redução da multa e justificar, né, justificando uma justificativa. Perfeito. Estou fazendo isso já, acho que eu preciso de uns 2 minutinhos aqui. Tudo bem. Se você quer acertar o capital social da empresa, ele tá, a Juscesso está nas folhas 395. Tem o capital social 395, 395, da Global Pac, tem o capital social dela ali. Tá, vou pedir uma pequena licença, um momento só. Em relação ao item 2, né? Item 1. É o recebimento. O item 2 é o que... O item 2 foi cancelado. Foi cancelado por recurso de ofício, que nós concordamos. Né? É o item 1. Em relação aos antecedentes, a gente tem alguma referência para mencionar? Só tem essa auto-infração lavrado contra a empresa. É o único. E na manifestação fiscal não se menciona nada, né? Mas tentar olhar aqui. Posso ler para vocês? Bom, eu termino o voto, né? Conheço do provimento ao recurso ordinário para cancelar o item 1, e aí vamos lá. Caso vencido, voto, então, subsidiariamente pela aplicação do artigo 527-A do regulamento, considerando que não há indícios de dolo ou fraude da recorrente, nem a infração acarreta a incidência de obrigação principal. Considerando ainda o porte da recorrente evidenciado pelo seu capital social, folhas 395, e considerando que esse é o único auto de infração lavrado contra ela, proponho, então, a redução da multa aplicada para 3 pontinhos. 10% tá bom, tá? Eu posso só... Eu acho que vale a pena colocar que esse é o único auto de infração constante na pesquisa, alguma coisa desse tipo. Porque se aparece... Constante nos autos. Pode ser, porque se aparece um outro auto de infração, anulam a decisão por isso. Nos autos, né? Nos autos não tem não consta nenhuma outra informação. Tá ótimo. Então, o que às vezes sensibiliza um pouco é que nem se acreditou do imposto, né? Bom, então eu acresci aqui, considerando que esse é o único auto de infração lavrado contra ela, mencionado ou constante dos autos, proponho então a redução para... Eu acredito que 10% foi de bom tamanho. Não houve má fé, né? Porque não se acreditou. A energia entrou.
cálculo, o fisco utiliza a conta da própria Itoplas, né? Então, eu acho que o destino da energia é o mesmo. Mas grande o item 1, hein? É 500 mil, Alexandre. É 500 mil. Tá, 500, o autofração tem multa de 581 mil, não é isso? Isso. Mas a do item 1 é 500 mil. Isso, dos quais 80 mil é o item 2, 500 mil, 10% vai cair para 50 mil. Com as reduções para pagar no... Porque que tem uma desídia. O cara vai pagar porque é menos que 2 horas de advogado aí. Eu sempre rezo ao Senhor que ouça meus amigos. Então, Alexandre, aí teria que você fazer uma preferência para acompanhar a redução do Dr. Paulo Roberto. Eu vou fazer... Eu fiz um voto recente, estou tentando adaptar ele rápido. Sugestão, 5% chegaria em 25 mil reais. Porque se é o caso até de considerar o cancelamento por conta de ser o mesmo endereço, eu diria até além, né? Se reduza para um patamar um pouco menor, então, Inácio. 5%, vocês acham desarrazoado? Eu acho 5 ou 10 dentro de uma margem bem aceitável. 25 mil, ele vai ter um pouquinho de molho nessa pimenta aí. Porque ainda teria um desconto, né, Alexandre? E para colocar um pouquinho de pimenta nesse molho, esse limite dos 503 é o limite já foi dado pelo valor do faturamento dela, que está nas folhas 6. Ele faturou 50 milhões no ano anterior. Então 10% está de bom tamanho. Já foi limitado em 503, que era exatamente aquele 1% de limite. Acho que 10% já está de bom tamanho. Mais que isso, acho que... Tá, então estou mantendo 10% aqui. Se 50 milhões de operações... O presidente, aqui no voto de mérito, ele estava como provido. Agora que tem esse voto subsidiário, eu mantenho provido ou parcialmente provido? Não, tá certo. Tá, pode deixar assim, do jeito que está. Tá bom. Porque caso pode vencer. Oi. Eu vou colocar aquele voto que eu fiz no caso anterior, não vou mencionar só aqui, que eu estou detalhando, inclusive, a legislação, para depois não falar que a gente não tratou, não mencionou com detalhes. Então, eu vou acrescentando as razões do Dr. Paulo. Eu já registrei o voto, vejam se estão todos de acordo. É o último parágrafo só que eu acrescentei, lá no final. Esse auto aqui foi meio sugênero, como eu falei, eu nunca vi uma apuração de recebimento sem nota de energia elétrica, né? Tá certo, já está registrado o Paulo Roberto. Vou até deixar isso aqui. E recebimento, normalmente, é quando o vendedor não existe, né, o Tapir? Nesse caso, não se questiona isso, né? Recebendo muito com inidôneo, né? Nesse caso de consideração, é quando é inidôneo, né? Olha, eu fiquei pensando, como foi... eu não sei quando foi baixada. Ia falar uma coisa, mas eu não tenho certeza quando foi baixada a inscrição estadual da Itoplas. Mas eu fiquei me questionando se a CPFL não ela emitindo para um CNPJ que já foi baixado, se ela não está fazendo errado ela, né? Mas assim, temos que lembrar também que pode ser a inscrição baixada, mas ele pode continuar tendo o CNPJ ativo, né? E vamos supor, ele passou a só prestar serviço ou coisa que o valha. Tem razão. Não necessariamente porque não tem inscrição, ele não pode ter a consumo de energia elétrica, né? Vamos assim, bem em teoria. Tem razão. Só... Recurso de ofício não foi reconhecido e não provido, né? Não provido. Isso. Sim. Engraçado, né? Se ele não tomou crédito, ele nem deve ter escriturado essas notas, né?
Vamos ver se tem aqui nos autos, se tem escrituração. É que não tem escrituração aqui, só tem cópias dos pedaços do... Vamos lá. Pedir preferência, né? Cadê? Apresenta como preferência, né, Inácio? Sim. Estou concedido. %, 10%. Acho que é isso. Pode. Está disponível já. Menciona aqui CTN, lei e tal, enfim, só para deixar fundamentado, para não falar que não analisou direito a questão da redução, e acompanha o voto, só o final aqui, antes exposto, conhece do provimento, reconhece o recurso ordinário do contribuinte e acompanhando o voto de preferência apresentado pelo ilustre juiz Paulo Roberto Andrade, aí do parcial provimento para reduzir a penalidade aplicada no AI ao patamar de equivalente a 10% do valor originalmente imputado a título de multa, no item 1.1 do AI. Acompanhando, quanto ao resto, o voto apresentado pelo ilustre juiz relator, inclusive sobre o recurso de ofício, que foi conhecido e não provido. Se eu posso fazer só uma observação com relação ao que foi mencionado pelo Inácio agora, onde está grifado, a contribuinte possui apenas a presente recusação fiscal, talvez, que, né, fazer algum tipo de menção que é o que presente nesses autos, né, porque a gente não tem certeza que, porventura, possa existir alguma outra coisa. No parágrafo anterior eu coloco aqui, ó. Ah, tá. Nesses termos, para deixar ter registrado aqui na gravação, tendo em vista terem sido preenchidos os requisitos de lei necessários para que se defina o benefício do artigo 527-A do regulamento, ó, item 1.1 do AI, na modalidade de redução, quais sejam, de que a infração não implique falta de pagamento de imposto, não foi praticada com dolo, fraude e simulação, e que os antecedentes fiscais da contribuinte não impedem o deferimento do benefício, pois a contribuinte possui apenas a presente acusação fiscal contra ela lavrada, acompanha o voto de preferência do ilustre juiz Paulo Roberto Andrade, para que se defira a contribuinte o benefício da redução do valor da penalidade. Ok. Tá? Então, vou encerrar os debates. Vou editar o quórum de presença. Vou iniciar a votação. Eu acompanhei o voto do Alexandre. Então, no final, o recurso de ofício da Fazenda foi conhecido e não provido. O recurso ordinário da Globopac foi conhecido e parcialmente provido.
Só uma dúvida. Tem juros, Capi? Não, Não porque é só tem. multa, né? É só Não, multa. e mais do que isso, a partir de É a partir de 2019. 2019 também, não é o caso. Então, o recurso ordinário de Global Pack foi conhecido que parcialmente por reduzir a multa do item 1 do AIM para 10% do valor. Um momento só que eu vou fazer registro do voto vencedor. Presidente, quando você finaliza o registro e antes de iniciar o próximo, eu vou pedir 2 minutinhos, Tudo bem, uma pausinha. vou dar uma conferida aqui. É um processo meio diferente, né? Então, o posso processo é Salustiano Calçados Limitado, recurso misto de minha relatoria. Vou fazer só registro da ausência do patrono. Só uma dúvida, Inácio. A gente, para a redução, a gente precisa dos 3 votos, né? Então, os três votos estão conhecendo, os 3 estão provendo, e os 3 estão definindo o mesmo percentual de redução, que esse dia eu estava substituindo na superior, e havia 3 votos pela redução, mas havia propostas de reduções diferentes, 2 pela redução para um percentual e 2 pela outra, aí criou-se um momento impasse lá para saber se a redução também precisaria o percentual de redução de unanimidade. No voto eu apresento todos os detalhes que a superior exige, né? Você tem que mencionar expressamente todos os requisitos, acho que não tem problema, né? O que resultou na Os 3 votos estão iguais, né? Não. Mas o que deu resultado? Sai em vista. Não tinham discutido esse assunto ainda. Então, essa é uma questão que eu já tinha pensado várias vezes antes que poderia surgir. Tá? No passado, antes de ter esse quórum de 3, eu já vivenciei uma situação parecida, em que na minha câmara que eu fazia, uma não dava redução, tá? Eu propus uma redução de tanto, os outros 2 juízes contribuintes reduziram mais, tá? Um percentual maior. Tá? E não havia exigência dos 3 votos. Tá? E, na época, eu declarei voto vencedor os 2 votos para redução maior. Tá? Isso aí deu um recurso especial, só que
E, por acaso, eu estava presente na Câmara Superior na época desse processo. Tá? No final, o entendimento deles foi que prevalecia realmente o voto dos dois. Proporam uma redução maior. A lei exige quórum qualificado para deferimento do benefício, mas a quantificação não está vinculada a esse quórum. Como eu estava de suplente no relator tal, eu nunca mais consegui achar esse processo. Tá, na consulta de jurisprudência, eu não consegui achar esse voto aí. Eu lembro que a relatora era a doutora Olga, mas eu não sei como é que ela fez emenda, eu não consegui resgatar esse voto aí, porque eu tinha até gostaria de resgatar para ter, né? Mas vamos acompanhar esse processo aí, porque é interessante, o Alexandre. Eu vou buscar qual foi o caso e depois eu te falo. Se tiver, mandar o artigo para a gente acompanhar, porque é interessante. Acho que uma questão que, desde que surgiu a alteração da lei, né, eu já expunha para as pessoas que podia dar esse problema. Que a lei exige um quórum de 3, mas e se tiver reduções diferentes? Tudo bem, a gente acompanha esse caso que eu acho que é interessante. Então, o doutor Paulo, a gente já está no São Luciano Calçados, é um recurso misto de minha relatoria, o patrão não está presente, então eu vou ler o meu relatório e o voto. Então, recurso ordinário, recurso de ofício, contra a proteção por TJ2, que julgou procedente o AIM e excluiu a responsabilidade solidária dos sócios Cacimbo Alves Taveira e Leandro Sá Taveira. São 3 apurações fiscais. Na verdade, o fato é o mesmo, né, que é crédito devido, depois de documentação fiscal em idônea. Nas 3 apurações, o que muda apenas é o suposto fornecedor. No recurso ordinário, foi alegado nulidade de decisão, decadência e boa-fé. A representação fiscal concluiu o provimento de recurso de ofício e excluiu a responsabilidade solidária dos sócios. Então, já passamos ao voto. Passo a apreciar o recurso ordinário, no tocante à liberação de mudança recuída na situação atual. Diversamente do alegado, foi considerada oportunidade para recuo de produzir provas, como dispõe o artigo 19 da Lei 3457, que devem ser colocadas juntamente com a autuação e com a defesa. A reconheceu a defesa juntou os documentos para 1024 a 1043, então foi respeitado o exercício do direito autuado de produzir provas das suas obrigações. A pretensão de dilação probatória, ou seja, após o prazo legal para a apresentação das provas, é prerrogativa do julgador, caso interesse necessário de nesse sentido, como autoriza o parágrafo 1º, artigo 25 da Lei 3457. No entanto, não se trata de obrigação do julgador, uma vez que o julgamento é livre e sonorário das provas, como diz o artigo 26 da Lei 3457. Assim, o julgamento não é obrigado a conceder diligência para as partes, no sentido de indeferir diligência não viola os princípios contraditórios e autodefesa, conforme o entendimento do STF. E o seguinte, o Supremo Tribunal Federal tem decidido que, em deferimento de diligência probatória, tida por desnecessária prejuízo à forma, não viola os princípios contraditórios e autodefesa. Em entendimento da Câmara Superior, processo 16 499 5 de 2009. A Convenção de Julgamento de Diligência é prerrogativa da Câmara Julgador. Tendo o artigo 19 da Lei 3457, que as provas devem ser apresentadas com a defesa da primeira instância, salvo exceções por motivo fosse maior, ou fato superveniente que deve ser cabalmente demonstrado. O julgador não é obrigado a apreciar as provas de acordo com o entendimento das partes, uma vez que, como exposto no artigo 26 da Lei 3457, define a livre apreciação para o julgamento. O inconformismo com o decidido pode ser via de recurso, mas a causa de nulidade de ser recolhida. Se encontra fundamentado, uma vez que o julgador expôs suas razões de decidir. Então, não foi a alegação de nulidade de ser recolhida. Quanto à alegação de decadência, é matéria já classificada pela súmula pela súmula 9 desse TIT, pela aplicação do artigo 27.361 do CPN e o artigo 52 da Lei 3457, que tem o caso de impor da súmula. Então, faço a pretensão recorrente. Relativamente à alegação da boa-fé, eu digo que não seja razão recorrente. Então, eu trago aqui meu voto, a consideração sobre a boa-fé do STJ e desse TIT,
Então, indo diretamente às provas, digo o seguinte: os livros da recorrente não provam efetivas operações, mas sim somente que houve acreditamento em custo. Quanto à comprovação do transporte, o que consta é que em algumas notas fiscais consta que o transporte foi realizado pela autuada, mas não há comprovação de que as mercadorias, milhares de metros quadrados, tiveram origem em local incompatível com volumes de mercadorias. Na Câmara Superior, o relator Dr. Paulo Gonçalves Costa Júnior decidiu que a ausência de demonstração da fé colocada fora responsável pelo transporte de mercadorias de fornecedor sem existência real, uma vez que essa condição devia necessariamente ter ciência da situação irregular. Quanto às operações de RR, Sampaio e Bulkers, não há identificação do transportador de notas fiscais. Digo ainda, deixa eu ver aqui, quanto à prova de pagamentos. Em relação à prova de pagamentos, recorrente alega que são realizados para tangir o fomento mercantil limitado a terceiro envolvido. A Câmara Superior não aceita o de pagamento a terceiro, conforme o processo da EP9 6405 43 2011, que transcreveu aqui no voto. Assim, é deficienda que a frangília mercantil, o terceiro setor ser trazido aos autos. Tanto destaque para as provas, recorrente não houve êxito em demonstrar a veracidade das operações como consideraram as fiscais. Então, para mim, não houve comprovação cabal da prova de pagamento, porque as foram feitas a um terceiro, e nem realização de transporte. Quanto ao juros, a súmula 10 foi revisada para a limitação da taxa de serviço. Então, eu conheço que o sociedade do parcial foi aumento apenas para limitar os juros contra a taxa de serviço. Quanto ao recurso de ofício, entendo que deve ser reformado em sua primeira instância. Artigo 10, inciso 13, a linha B da DI 674 estabelece que são também responsáveis, solidariamente, a pessoa natural na condição de sócio-legislador, de fato, ou de direito, da pessoa jurídica, pelo débito fiscal dessa última quando o estabelecimento da pessoa jurídica tiver sido irregularmente encerrado ou desativado. A autuação por encerramento irregular não é objeto dos autos, assim se cabe a ação contra a eventual autuação por este fato. Conforme folhas 985, a empresa encontra-se na situação inapta no cadastro da pessoa jurídica. Observe que o autuado admite que não está mais em exercício comercial, por 1128, dia seguinte. Importa mencionar que a empresa autuada já não está mais em exercício comercial. Somente o sócio pode iniciar o ato de desativar a empresa. Entre aspas, é evidente que a empresa não se encontra seu antigo estabelecimento, porque foi desativado. Ou seja, a empresa não possui domicílio e se desativado. E não há nada de irregular nisso, diz o autuado. No diversamente do alegado, a irregularidade quando o sócio não promove o legal encerramento dela. Ou seja, a irregularidade de encerramento foi ato de conduta praticada pelos sócios, que assim descumpriram as normas legais antes do lançamento, assim como é que a responsabilização deles para a cobrança do crédito tributário. Observe-se que, mesmo que houvesse status comercial registrado junto comercial, tal fato garantiria o afastamento de situação regular, como decidiu para o STJ, relator ministro Benedito Gonçalves. Diz o seguinte: o status social, ainda que registrado junto comercial, não garante por si o afastamento da dissolução irregular da sociedade comercial e a consequente viabilidade e reducionamento de execução fiscal aos sócios jurídicos. Dessa forma, resta caracterizado que o estabelecimento está regularmente encerrado e desativado pelos sócios, exigendo sua responsabilização como previsto na norma acima contada. Trata de respeito à norma legal expressa, artigo 10, inciso 13, linha D, DRE 674, lei que dispõe sobre a instituição de semestre, ou seja, não se trata de execução fiscal. Assim, a referida norma estabelece a responsabilização dos sócios, no caso presente, permitindo a cobrança, pode ser realizada no âmbito administrativo, ou seja, antes da execução administrativa. Observa ainda que a citação na súmula 5435 do STJ se presta a reforçar a responsabilização dos sócios na participação, ou seja, a responsabilização dos sócios pela dissolução irregular da empresa, que foi tomada em processo judicial, em que os sócios não constaram da CBA, e a Fazenda buscou o redirecionamento da execução fiscal sem acolher para a STJ. No presente caso, ao respeitar o artigo 10, inciso 3 da linha D, da Lei 74, torna-se necessário para redirecionamento, uma vez que possibilita que a certidão administrativa já contenha as pessoas dos sócios e, como já se exposto, deve haver a responsabilização antes da execução administrativa, a fim de possibilitar a anterior cobrança administrativa, em obediência ao período dispositivo legal. Com respeito disso, julgado pela instância, e diversamente arguido pelo autuado, não se trata de despersonificação
da pessoa jurídica, como assentado pela ministra Regina Helena Costa do STJ. E o seguinte: o Tocinho, ao revés de afirmar pelo agravante, a situação dos autos não caracteriza a desconsideração da personalidade jurídica, mas redirecionamento da execução fiscal. Isso porque o artigo 135, inciso 3 do CPM, que relativiza a autonomia do patrimônio das pessoas jurídicas para permitir a responsabilização dos sócios dos débitos tributários das empresas em decorrência de atos praticados sob tais circunstâncias específicas, nada tem a ver com a desconsideração da personalidade jurídica. Portanto, não há que se falar de ausência de cumprimento de requisitos materiais e formais para a desconsideração da personalidade jurídica, dado que não houve a mencionada despressonificação. Start restabelece a responsabilidade do sócio, Sr. Cacildo Alves Taveira, Eliano Sati Taveira. Eu conheço e dou provimento de ofício, restabelecendo a responsabilidade dos sócios. Então, assim que eu vou. Só um momento aqui que eu vou fazer o registro do voto. Muito bem, o processo está em discussão. Não havendo inscritos, vai encerrar os debates. Folha de calção de presença. Vou iniciar a votação. Encerrada a votação, o recurso de ofício da Fazenda foi conhecido por ouvinte, o recurso ordinário da ação do sistema calçado tributário foi conhecido e parcialmente por ouvido apenas para limitar os juros à taxa C. Muito bem, com isso encerramos o processo do dia de hoje. Eu vou encerrar a sessão de julgamento no sistema de parte e declaro encerrada a sessão de julgamento da 7ª Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos Fiscais do Estado de São Paulo, no dia 3 de outubro de 2022. Agradeço a presença de todos. Pediria para o Jailson encerrar a gravação.